coordenadora e articulista dos portais Guia-me, Gosto Mais, Pleno News, Opinião Crítica, Tribuna de Brasília, da revista Comunhão, da revista Exato, né? Escritora, tenho 12 livros publicados, 3 sobre tema gênero, um desses já é best-seller, casada com o Jofra, tenho 2 filhos e membro da Igreja Batista do Bacaxeri. Alguns dos meus livros, sou especialista em saúde mental, então eu escrevo muito sobre depressão, autoestima, superação, estresse, suicídio. O número de suicídio aumentou assustadoramente, né? Por causa dessa questão ideológica e também porque depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje 338 milhões de pessoas com depressão, das quais 800 mil tentam suicídio todo ano. E com a pandemia isso aumentou assustadoramente. E eu fui a pessoa que pautou essa questão da depressão na pandemia para o próprio Bolsonaro, num Twitter, onde o Carlos Bolsonaro acessou o Twitter, repostou e começou a se falar da possível depressão que poderia estar aumentando por causa, né, dessa questão aí da pandemia, fica em casa, obrigação de vacina e tudo mais. Esses 3 materiais falam sobre ideologia de gênero. Esse livro tem 400 páginas, que todos devem saber sobre ideologia de gênero. Esse de ideologia de gênero na educação pautou a luta contra a entrada da ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação, isso em 2014. Então, a gente luta contra a ideologia de gênero há 18 anos, mas no Congresso desde 2010, 2011. E eu fui cassada em 2014 por causa da luta contra a ideologia de gênero, quando nós, então, entregamos, em 2012, para um senador, que eu não vou dizer o nome porque ele esquerdou, então não vou falar o nome dele da Ibope aqui, mas nessa época, em 2012, ele era o relator da ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação, e ele retirou no Senado a ideologia de gênero. Aí entrou em 2014, isso em 2012, 2014 no Congresso Nacional, e também eu fui uma das responsáveis, junto com a Igreja Católica, mas a militância psicológica era a única, porque os psicólogos tinham muito medo de falar sobre, né, realmente. E nós conseguimos vencer e não colocaram a ideologia de gênero, não foi aprovada dentro do Plano Nacional de Educação, porém, isso fazem quase 10 anos, o ano que vem, 2024, Cristina Grâmel e Marco, presta atenção, que em 2024 vai ser votado o Plano Nacional de Educação. Ninguém está falando sobre isso. Esse gibizinho aí, Viva a Diferença, é um gibi que eu fiz para crianças. Ele está disponível gratuito no site vivadiferença.com.br. Você pode baixar esse gibi e doar para as suas crianças. E quem comprar qualquer um dos meus livros ganha o gibizinho. Amém? Amém. Estou pensando que estou na igreja. Quer dizer, eu estou na igreja. Aqui é uma foto para mostrar para vocês. Em 2014, eu fui cassada pela Cura Gay, mas não tinha Cura Gay no meu processo. Foi só um fake news que lançaram a meu respeito para me desmoralizar por causa da ideologia de gênero. Mas eu fui cassada mesmo pela perseguição religiosa por me declarar psicóloga e cristã. Eles dizem que eu inventei a psicologia cristã. De fato, agora eu inventei mesmo. Estou indo para a Flórida, numa faculdade onde nós estamos criando o curso de psicologia cristã mesmo para brasileiros, né, em português, por uma faculdade aqui da América, e realmente a gente conseguiu fazer do limão uma limonada. Mas eu fui cassada mesmo em 2014 por causa da ideologia de gênero, e fui na última audiência contra a ideologia de gênero na educação, do Plano Nacional de Educação, cassada. E os gays gritavam lá, não existe ex-gay, mas existe ex-psicóloga. Foi uma tortura psicológica. Mas os deputados me perguntavam, o que está acontecendo? E eu disse, hoje fui eu deputado, amanhã vai ser o senhor. Então, nós ganhamos lá 11 votos a 1. Um foi, na época do Vagnoni, do PT, foi o único que votou a favor da inclusão da ideologia de gênero, e ela está voltando. Então, eu entrei na Justiça, a Justiça anulou a cassação, então a mídia sempre falando cura gay, mas, na verdade, não foi por la cura gay. E eu entrei na Justiça contra o Conselho de Psicologia. Em 2017, eu consegui ganhar na Justiça contra o Conselho um processo por falar contra a ideologia de gênero. Eles me processaram, enfim, eu ganhei na terceira instância e, pasmem, quem me deu direito à liberdade de expressão foi o Barroso. Tá, gente? Dito isso, também fui condenada a pagar 30 mil reais porque eu falei contra a pedofilia nas minhas redes sociais.
e eu fui condenada a pagar 30 mil reais em segunda instância, não fui para a terceira, para não gerar jurisprudência, e, enfim, nem sempre a gente ganha. E aí foi um pedófilo que disse, acho que todo mundo sabe desse vídeo, pedofilia não é crime, temos que lançar um olhar de amor ao pedófilo, ele disse. E eu fiz uma crítica como psicóloga, e eu fui processada e paguei, tive que pagar 30 mil reais para esse camarada. Enfim. Nós costumamos dizer que nós debatemos ideias e não pessoas, e realmente nós temos que debater ideias, não pessoas, mas nós chegamos num ponto onde as pessoas estão sendo acusadas falsamente, estão debatendo as pessoas, a pessoa do Paulo, a pessoa do Bolsonaro, a pessoa, né? Mas nós aprendemos isso, que nós debatemos ideias e não pessoas, e realmente é isso que nós temos que fazer, debater essas ideias. Nós temos o direito como pessoas humanas, e como os direitos humanos, eu estudei direitos humanos durante a minha cassação, e entendi que todos nós temos direitos, que os direitos humanos não pode ser usado como bandeira ideológica das minorias contra as maiorias, porque direitos humanos é para todos, então todos nós temos direitos humanos, mas os nossos direitos estão sendo cassados, literalmente. Então, essa cassação, essa perseguição religiosa vem de muito tempo. Eu quero trazer um paralelo, começando com a perseguição religiosa rapidinho, que tem uma pessoa, que é um ministro, Barroso, que fez uma declaração muito perigosa há uns anos atrás. E fazendo um estudo sobre a declaração dele, eu quero mostrar para vocês 4 pensadores, 4 ditadores da nossa história que falaram a mesma coisa que ele. E como essa perseguição aos cristãos, essa perseguição ao conservadorismo, ela bate direto no cristianismo, porque o cristianismo é o impedimento para que o comunismo avance. Porque o comunismo, socialismo, marxismo, é tudo a mesma porcaria. Então, como a minha pauta é moral, que eu estou falando aqui é moral, então eles têm que destruir a família, têm que destruir o cristianismo, têm que destruir as pautas morais, porque essas pautas são um impedimento para que eles avancem. E eles têm que criar essa luta, que antes a luta de classes, não é luta religiosa, luta de templos, é luta de pessoas, luta de hétero contra gays, lutas de trans contra cis, né, como eles falam. Então, a gente tem que viver sempre em luta. Por quê? Enquanto nós estamos lutando, o povo luta, o político avança. Então, essa é a estratégia. E nós temos que entender isso. Então, o ministro Barroso disse, há um cristianismo do mal no Brasil. Há um cristianismo do mal no Brasil. Imagina um ministro falando isso, que há um cristianismo do mal no Brasil. Imagina como isso repercute nas pessoas. Como as pessoas que já odeiam o cristianismo pelas pautas políticas e ideológicas, como eles se sentem fortalecidos quando vem alguém com esse poder que o ministro tem hoje muito mais no Brasil, de falar uma besteira dessa. Aí, de onde vem esse monte de besteira, essa perseguição ideológica ao cristianismo? Se a gente for na nossa história, nós vamos ver alguns deles, né? Coloquei para vocês. Lenin disse, o comunismo se estabelece onde começa o ateísmo. Todo culto a uma divindade é uma necrofilia. Olha o que Karl Marx disse. O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. A religião, frase célebre, é o ópio do povo. Aí vem lá o Hitler. O cristianismo é uma invenção de cérebros doentes. Adolf Hitler. Mas aí a gente vem o Che Guevara, o Che, que todo mundo anda com camisetinha. Tem cristãos conservadores que eu já vi com camiseta de Che Guevara. Olha o que ele dizia. Na verdade, se o próprio Cristo estivesse no meu caminho, eu, como Nietzsche, não hesitaria em esmagá-lo como um verme. Nietzsche, filósofo iluminista, matou Deus, e com ele toda a criação. Então, essa perseguição ao cristianismo, ela é histórica, e ela é por causa das pautas morais. Então, muita coisa política que acontece no nosso meio, nós temos que entender que vem dessa perseguição ao cristianismo. Mas tem um pior de todos, e daí ele inventou o método e estratégia, e é onde eu quero chegar, que é o Gramsci. Ele disse, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo há 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãs não podem ser derrubados até que as suas raízes sejam cortadas. Entende? Vamos vendo. E aí, o que esse... Alguém pode me trazer uma água, por favor?
o que esse Antônio Gramsci, quem é essa pessoa? O que ele dizia? Gente, presta atenção. Olha como esse cara, tirando quem ele é e falando do pensamento, da ideia, como ele é maquiavélico. Não falando de Maquiavel, mas incluindo, ele dizia assim: não tomem quartéis, tomem escolas, igrejas, universidades, instituições. Não ataquem blindados, ataquem ideias, narrativas, né? Não usem a força física, usem a palavra. Não assaltem bancos, assaltem redações de jornais e meios de comunicação. Não se mostrem violentos, mas sejam dóceis e pacifistas. A esquerda hoje é desse jeito. Mas ela tomou escolas, ela tomou redações de jornais. Está aqui Cristina Grömmel para provar isso para nós, né? Está aqui o Marco Antônio também. Eles tomaram. E nós temos que tomar de volta. Então, a gente tem muito que aprender com esse cara. Porque essas eram as ideias pedagógicas que nós temos que colocar em prática hoje. A revolução, ela inverteu o processo revolucionário. Está invertido. Então, nós temos que... Não tomem quartéis. Não tomem, tomem escolas, igrejas. Eles estão infiltrados dentro das nossas igrejas, dentro das nossas escolas, no mundo acadêmico. Nas redações de jornais, eles conseguiram. O Bolsonaro entrou e ele impediu um pouco esse avanço. Mas não foi suficiente. Perdeu a eleição, aí eles vieram com força maior ainda, com força total, muito maior do que eles eram. Eles não tinham coragem de fazer o que eles fizeram agora, esses 6 meses. Não tinham coragem. Então, quando a gente não dá um passo à frente, quando a gente chega no poder e não tem a coragem que a gente precisa, infelizmente a gente enfraquece, porque o outro lado vem e vem com força, e é o que está acontecendo, é o que está acontecendo, ok? E desde quando essa perseguição religiosa ela existe? Olhem esse vídeo aqui de um congresso, foi 2012, se eu não me engano. Eu participei desse congresso porque eu era bem infiltrada, eu enfiava em tudo quanto é congresso de esquerda, eu ia lá para saber o que eles faziam, para a gente tentar imitar. Por quê? Porque o que eles faziam dava certo. E nós falamos, vamos orar, irmãos, a briga não é contra cá, vamos orar, mas vamos fazer. Oração é com ação. Então, faltava ação, porque a igreja e os cristãos e os conservadores, nós somos muito pacifistas e temos que continuar sendo assim. E o debate é nas ideias, mas nas ideias nós temos que ser mais agressivos mesmo. As narrativas, Lula fala que vamos construir narrativa tal, ele transforma um demônio num anjo com narrativas, isso é propagado. E nós temos a verdade, não conseguimos fazer a verdade alcançar. Por quê? Porque nós, da direita, os conservadores, temos muito ego, infelizmente, não nos unimos. Se um faz sucesso lá, a gente tem que apoiar aquele ali, porque aquele vai e sobe. Quanto mais voz ele tiver, mais nós temos também. E, pelo contrário, é uma guerra de ego, um derrubando o outro. Isso é horrível na direita. É insuportável. Todo mundo quer ser protagonista de alguma coisa, ninguém apoia o outro. E, se precisar, derruba. Então, isso é horrível, a gente não vai para frente dessa forma. Veja o Bolsonaro. O Bolsonaro é presidente. Ele tem que saber tudo, então ele colocou técnicos. Ministro é pago para estar ali. Fim de papo. Não é eleito. Não passou por uma eleição. Ele está ali. Quando não precisar mais dele, tchau, PT, saudações. PT não, né? Tchau, saudações, fiz meu trabalho, contribuí, quieto. Não. Ministros com ego, querendo ser protagonistas, mais que o presidente, arrumando confusão. Depois sai, mete a boca no presidente, não tem ética. E o que acontece? A gente enfraquece. Então, é isso que aconteceu. Mas olha o que ele diz, esse cara aí. Ué, cadê o áudio? Construir, a minha função é dizer que Deus é deusa. A minha função é dizer que o Espírito Santo é Espírita Santa, é Santa Ruá. A minha função é dizer que a melhor parte de Deus não é aquele Deus barbudo que nos olha 24 horas, mas é o Deus mulher que nos gerou. Deus não criou homem e mulher. Nesses encontros LGBTs, eles sempre
falam sobre isso. Eita. Sobre família. Essa obsessão em desconstruir a família. Porque a família unida é conservadorismo, é cristianismo e é impedimento para as pautas deles. Então, quando a gente fala que o cristianismo está intimamente ligado ao conservadorismo à direita, não é uma questão de religião, é uma questão de valores. São os valores que estão ligados, são esses valores. Para você ser conservador, você pode ser evangélico, católico e nem ter religião, porque são os valores. São esses valores que impedem o avanço do comunismo, o avanço das pautas de esquerda. E a maioria desses valores estão dentro da igreja. Por isso que temos, como diz Gramsci, de cortar o mal pela raiz. Todos eles pensam assim. E quando você diz que há um cristianismo do mal no Brasil, como o Barroso disse, um ministro falar uma besteira dessa, ele está induzindo as pessoas a acharem que os cristãos são maus. E com isso, quando você acha que alguém é mau, você avança em direção a ele e você pode cometer violência. Então, uma fala sua, como eles dizem, que uma fala de qualquer um da direita, pode estar provocando delírios e mortes. Então, a fala do ministro pode provocar, sim, guerra. Guerra santa contra o cristianismo. Então, é muita irresponsabilidade de um ministro falar uma fala dessa, que tem essa repercussão e teve absurda. Tanto que, na época, eu lembro que aconteceu, pode não ter ligação, mas quem sabe? Ninguém nunca vai saber nada, como ninguém sabe do dia 8 que aconteceu, né? Então, ninguém vai saber. Por que algumas igrejas foram atacadas nessa época dessa fala? Pode ter repercutido, sim, na mente das pessoas. Eu sou psicóloga, eu sei como que acontece, né? E é o que eles dizem que acontece, que uma fala sua pode acarretar uma invasão. E pode acarretar, sim, uma invasão numa igreja, não é isso? Então, eles têm feito essa estratégia de atacar as igrejas. E o Gramsci, voltando nele, olha que interessante isso, que daí a gente entende tudo. Ele é um filósofo marxista italiano, né? O que ele diz, a doutrina dele? Consiste em inverter o processo revolucionário, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo, sem resistência quando este acontecer. Então, era o que estava acontecendo, não tinha resistência, mas nós somos agora a resistência. Eles usavam essa palavra, somos a resistência, inverteu o processo revolucionário. Eu sou a resistência, você é a resistência, nós somos a resistência. E ele diz que esse processo revolucionário está ali, aconteceu, e hoje inverteu de novo. Então, o processo revolucionário durante a história, ele inverte, ele reverte. E nós estamos hoje sendo a resistência, resistindo a esse avanço. Mas olha como eles entraram nas universidades dessa forma. A estratégia, dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensar em tratar-se de manifestações espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. É isso. É isso. Você tem medo de falar contra isso, tem medo de falar contra aquilo, não pode falar que o deputado Abílio está gordinho, porque se eu falar, Deus me livre, né? É desacato à autoridade. Ixi, estou lascada. Ainda é desacato à autoridade e é gordofobia. O senhor está acima do peso, pela sua saúde, né? Então, não vou falar, porque, né? Não pode falar nada. Então, nós chegamos numa situação que a gente tem medo de falar. Não só medo de ir preso, porque a gente pode ir preso por qualquer coisa, mas a gente pensa, não, é democracia, é democracia, é democracia. Então, eu não posso. É um princípio democrático que inventaram. Inventaram um princípio, um fake, constitucional. Tem muita coisa que eles falam, muitas leis que eles ditam, que não é constitucional, não são constitucional. A Constituição nossa não vale para nada. No Brasil não vale para nada. As famílias estão em perigo, a religião está correndo risco. Nós estamos correndo risco, a religião está correndo risco, claro que está correndo risco. Está havendo uma perseguição religiosa no Brasil, está, e no mundo inteiro existe essa perseguição religiosa. Comunistas sentam nas cadeiras dos cultos e ficam anotando o que você fala, e daqui a pouco você está preso. No Brasil,
O Conselho de Psicologia, onde eu vou dar palestra sobre ideologia de gênero, eles sentam na frente para me constranger, eles anotam, eles fotografam, depois eles me processam. Eu respondi mais 7 processos, 3 eu perdi, agora estou respondendo mais 2 por palestras dentro de igreja. É uma perseguição religiosa? É óbvio que é uma perseguição religiosa. Você não pode dizer que você é psicóloga e cristã. O Paulo brincou, psicóloga cristã. Eu não sou psicóloga cristã, porque psicóloga cristã ainda não existe, mas vai existir, tá? Mas eu sou psicóloga e cristã, e eu posso falar sobre a minha fé nas minhas redes sociais. Artigo 5º, eu fui proibida de falar nas redes sociais. Eu enfrentei o conselho, por isso eu fui cassada. Não foi por causa de Cura Gay. Cura Gay surgiu, não sei até hoje nem porquê, mas eu fui levada a me defender, e fui me defendendo dessa besteirada do Cura Gay. O que eu disse num Twitter foi: Deus cura, sara e liberta para uma menina em depressão. Pegaram aquele Twitter, colocaram junto, tipo 8, né, de janeiro. Pegaram aquela fala, colocaram junto num processo, e aí começaram a dizer que eu curo gay. E eu fiquei com essa fama. Aí eu vou para as igrejas. Marisa, pastora. Chego lá e prego sobre. Muitos se convertem e deixam. Eles foram curados? Não. Mas eles escolheram Jesus. O problema deles? Faz o que quiser. Se você quer ser gay, seja gay. Se não quer ser gay, não seja gay. Quer entrar no armário e jogar a chave fora, joga. Quer sair, saia. O problema é seu. A nossa questão são crianças. Nós lutamos para proteger crianças, adultos. Façam o que vocês quiserem na vida de vocês e tenham o direito de serem respeitados por isso. Ninguém tem o direito de desrespeitar. As famílias estão correndo risco? Estão. Como eram as famílias do século XXI? Era do século XX? Essa. Como é a família do século XXI? Essa. Poliafetivas. Essas famílias poliafetivas, elas estão dentro do material didático. Sempre estiveram e nunca saíram do material didático escolar. Todas as cartilhas, o material didático e paradidático das crianças, escolas municipais, está a ideologia de gênero, nunca saiu. Aí chegou em 2020, entrou um ministro. É para falar, pode falar, né? Nome de ministro? Vou falar. É mesmo? Tá, entrou um ministro chamado Weintraub, cheio de falação. Desculpa quem gosta, tá? Cheio de falação. E aí eu vi que as cartilhas estão dentro do governo até hoje. Cheio de ideologia de gênero que vieram do governo anterior, porque o Plano Nacional de Educação foi em 2010, então ela foi vindo e veio e até hoje, até esse ano, 2023. E chegou em 2020, eu fiz uma denúncia. Quando eu fiz essa denúncia para o Weintraub, eu fui cancelada, eu fui tão xingada que eu parei, porque eu falei, não dá para falar, porque o Bolsonaro está no poder, certo? Gritando contra a ideologia de gênero. Aí você se sente no direito de avisar, ó, está lá, ideologia de gênero dentro da educação. Aí o ministro pega e fala, cala sua boca, porque se você falar, você está contra o Bolsonaro. Você é contra o Bolsonaro, aí você não pode falar nada. Então, de qualquer forma, nós temos que entender que, para ajudar um presidente, o povo tem que mostrar o que é certo, o que é errado, e ir para cima para que ele mude alguma coisa. Sabe por que foi tirado o kit gay das escolas? Eu participei disso, na época da Dilma. Uma coisa só que aquela mulher acertou na vida. Todos os deputados se uniram, que não está acontecendo hoje, sem ego nenhum. A Frente Parlamentar Evangélica, eu participei, então eu sei. João Campos era presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Todos se uniram, Marco Feliciano, aquele monte de deputados, se uniram e falaram no Congresso lá, dentro, no microfone. Votação obstruída. Tem esse vídeo na internet. Estamos obstruindo votação se não tirar o kit gay das escolas. A Dilma não autorizou. Por quê? Porque ela é boazinha? Não. Porque houve uma união de deputados. Coisa que não está acontecendo hoje. É cheio de deputado protagonista, uma meia dúzia que é bolsonarista, o resto se aproveitou dele para ganhar a eleição, conservadores de meia tigela e não se unem. Está aqui um deputado que sabe disso, né, deputado? Olha o que eles fazem. A lombra dos 90 para cá, de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar.
Né? Ou não, não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Sim, eles querem. E sim, eles estão. E nós somos a maioria. O que estamos fazendo? O que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que conhecer. Conhecimento liberta. E depois, montar estratégias. E depois, político, pegar no pé do político, pegar no pé do deputado, pegar no pé do senador. Hoje nós temos um grande problema no Brasil. É o STF? É o grande problema que nós temos? Não, é o Senado. É o Senado. O Senado, um bando de frouxo, de desunido. Porque se o Senado se unir, eles acabam com quem eles quiserem. Eles caçam quem eles quiserem. A prerrogativa é do Senado. Tem senadores bons lá? Tem. Poucos que se unem. Mas nós tínhamos a maioria que se elegeu à custa do Bolsonaro. Que fique bem claro, e isso a gente tem que saber que tem. Colapso cultural. Olha o que eles fazem. É ideias pedagógicas de Gramsci. Vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar, transformar sua música, sua arte, sua literatura, contra eles próprios. É isso. Fizeram. Acabaram. A nossa cultura é terrível. É isso aí. Olha o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo. E a consequência disso. A arte queer. O que é a arte queer? Arte queer, não sei o que é. É uma bagunça tão grande que não dá para entender e é pornográfica. Crianças, o funk pornográfico, entraram na cultura, entraram na música, entraram em tudo, na identidade. Então, acabou para nós nesse momento. E nós temos que renascer das nossas cinzas. O que é o pior de tudo isso? É a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É uma ideologia que diz: ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O ser humano é apenas uma construção cultural e social. Os gêneros existem, os binários e os não binários. Os binários são dois gêneros, feminino, mulher, masculino, homens. Uma pessoa binária é aquela que se identifica estritamente com o sexo masculino ou feminino, sem fluidez. Até aí é ciência, tá? Até aí é ciência. Sem fluidez, sempre de forma separada, em totalidade. Ponto ciência, aí vem a ideologia. Pessoas binárias podem ser cis, em concordância com o sexo, ou pode ser transgênero. Transgênero. Homem trans, mulher trans. Homem trans é a mulher que não se identifica com o sexo dela feminino, então ela se transforma num corpo masculino. Como é que ela se transforma? Do além? Não. Ela toma hormônio, que faz mal para a saúde, causa câncer, fizemos um monte de problemas. Ela toma hormônio e os hormônios são responsáveis pelos caracteres secundários. Então, a mulher fica feminina, porque ela fica masculina, porque ela bloqueia os hormônios femininos dela, e toma hormônio masculino. Então, os caracteres masculinos que os hormônios afetam se transformam na figura masculina. E vice-versa, o homem é a mesma coisa. Transmulher, não gosto do meu sexo, do meu pênis, quero ser mulher. Me visto como mulher, mas eu tomo hormônio e aí eu fico parecido. E o pior de tudo, eu posso fazer cirurgia e cortar o bilau e fazer lá uma cavidade que chamam de vagina, não sei do que eu esqueci o nome, mas enfim. E os gêneros não binários... E os gêneros não binários são aqueles gêneros todos que não são nem masculinos nem femininos, incluem formas de neutralidade, ambiguidade, ageneridade, autogeneridade, fluidez. São infinitos gêneros, pessoas não binárias são sempre trans. Você pode ser, por exemplo, um agênero, um bigênero, um buck and b, demi-boy, demi-girl. Você pode ter infinitos gêneros. Hoje, nos Estados Unidos, tem mais de 100. Eu vou pular esse vídeo aqui para a gente correr. Essa ideologia de gênero, ela está focada numa teoria chamada queer, de desconstrução cultural e social da mente humana. É a subversão de toda a história da humanidade. E essa teoria, essa Judith Butler, ela entrou dentro da ideologia de gênero, trazendo essa teoria queer. E ela entrou dentro da escola. Por isso que eles desconstroem dentro da escola a questão
de gênero. Então, ela diz assim: nós queremos educar nossas crianças ou as crianças das outras pessoas para entender que a questão de gênero é um problema altamente debatível. E por isso que a ideologia de gênero entrou na educação. Olha as consequências. O número de crianças americanas com disforia de gênero cresce 70%. Médica admite que transição de gênero em crianças dá dinheiro. Disforia de gênero e mudança de sexo precoce pode deixar marcas irreparáveis. Suécia suspende tratamento para menores trans. E aí, no Brasil, estamos encerrando, tá? Eu tenho, vocês me atrapalharam, aguento aí um pouquinho. O governo lulista, chamem de governo lulista, porque eles nos chamam de bolsonaristas como se fôssemos terroristas. Então, lulista, a gente tem que falar, o governo lulista, né? Assinou a resolução 715, que libera tratamento hormonal para crianças de 14 anos. A consequência disso é grave. Pena que não dá tempo de falar. Consequência: mulher trans pode pegar 70 anos de prisão após estupro de criança em banheiro de gênero, consequência da ideologia de gênero. O colapso cultural, de novo, vamos destruir sua cultura. É o que eles fizeram, a música, a arte, a literatura. Olha a arte, a literatura como está, nossa. Desconstrução, subversão da religião. Museu Moon, uma exposição do homem pelado, a criança tocando um homem pelado com a anuência da mãe. Isso psicologicamente na criança, ela está preparada para receber carinho de pedófilo, tá? Porque a mãe ajudou. A moda queer, homens de maquiagem. Eu tenho um amigo que usa maquiagem, eu falo, é horrível. Não adianta a gente ficar passando pano, passando mão, não. Passando pano, passando mão, não. Porque isso é uma desconstrução da identidade, né? Mas, enfim, para dizer que a cultura foi transformada, a cultura mudou. Eu não vou passar a propaganda da CIA, que é de 2014, que já tinha essa moda queer, ninguém viu e assistiu dentro de casa e comprou na loja. A desconstrução da feminilidade total. Feminismo inclusivo, é esse o feminismo que é abortista. Olha como a mulher perdeu lugar, está perdendo lugar. É na moda. O Dia Internacional da Mulher foi trans que foi escolhido para, né, falar sobre o Dia Internacional da Mulher, ser honrada. Cadê as feministas? O STF para defender as mulheres. O STF, o Barrosão, autorizou trans homens biológicos em presídios femininos. E as consequências disso tudo? Prisão, elas estão engravidando, elas estão sendo estupradas, ou seja, cadê os direitos de nós mulheres? E está aí a Gazeta do Povo, eu coloco muito, porque, na verdade, é um jornal de referência para nós, né? No esporte também, está aí várias matérias de atletas, como as mulheres perderam esse espaço total. E eu pergunto, cadê o feminismo? Algumas vitórias, né? O governo da Flórida reconhece mulher como campeã sobre trans. Novo estudo mostra que transgêneros têm vantagem no esporte. A gente já sabe, faz muito tempo. Retrocesso no Brasil, a ministra do Esporte vai incluir atletas, né? Que esse é o nosso país. O feminismo, a gente sabe, é totalmente abortista, usam crianças, abortam Jesus, para mostrar que eles odeiam a nossa fé, a nossa religião. O aborto, realmente, ele está quase legalizado no Brasil. Em 2016, o STF descriminalizou, e o aborto ele é já autorizado nessas condições, quando a grávida é decorrente de um estupro, mas não precisa apresentar boletim de ocorrência, esse é o problema. Nos casos em que há risco de morte para a mãe, tudo bem. Se o feto é anencefalo, e não é preciso ter autorização judicial. E agora, suspenso o conteúdo que associa Lula a drogas, assassinato e aborto. Lembra disso? Era fake, Bolsonaro vai até pagar por isso. Porém, vocês não querem ver esse vídeo que não dá tempo, né? Porém, o que está acontecendo no governo agora? Defendemos o direito ao aborto legal, a secretária de Mulheres, o ministro de Direitos Humanos, que as mulheres devem ser livres para decidir o aborto, e a ministra acabou de assinar uma resolução a favor do aborto no Brasil, que é a resolução 715. Ministro da Saúde, do PT, assina a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que legaliza o aborto. E essa pauta está ligada à ONU, a Agenda 2030 é um dos objetivos, é o 5º objetivo, até 2030, legalizar o aborto em todo o país. As drogas também, né? Ela assinou
é a 715 para legalizar as drogas, e o STF eu pus aqui que se mete em tudo, e se meteu em tudo. E aqui, para a gente encerrar, o Alexandre de Moraes votou pela descriminalização, quando eu falo rápido, eu travo a língua, do porte de maconha, sugere fixar em 20 gramas a 60 gramas a quantidade permitida. Então, o Alexandre de Moraes, ele está aqui autorizando a legalização das drogas. E 80% dos usuários de drogas, isso é ciência, é porta de entrada da maconha para outras drogas, sim, e isso é um perigo, um retrocesso. E eu mostrei esse vídeo de uma mãe para o Alexandre de Moraes, até marquei ele no Twitter, para ele ver como a droga faz mal, porque ele disse que a droga não faz mal, a maconha não faz mal. Mas ele já cortou pé de maconha, numa época aí passada, não é, no Paraguai. Mas hoje ele disse que a maconha não faz mal. Aí eu coloquei esse vídeo, né, dele mostrando a mãe sendo torturada pelo vício do filho, tentando tirar o filho das ruas, para ele saber o quanto é importante, e para vocês saberem que, sim, durante 4 anos, nós tivemos um grande avanço, não. Nós tivemos como que diz, uma barreira. Não foi um avanço, foi uma barreira. Bolsonaro foi uma barreira. Se ele tivesse ganho a eleição, ia ser um avanço. Mas, infelizmente, perdemos a eleição, mas foi uma barreira. Enquanto, se tomou, se não tomou, o fato é que nós estamos nessa situação. Então, ele era contra o aborto e contra as drogas. Ele gritava contra o aborto e contra as drogas. Mas aqui fica a minha queixa. Muitos ministros e deputados falavam que eram, mas não faziam. Porque se nós fôssemos contar o número de projetos assinados e dinheiro que foi entregue até para a associação abortista, vocês iam ficar de cabelo em pé. Mas o que nós temos que aprender? Tem coisas que nós não precisamos falar. Tem coisas que nós sabemos e nós não podemos xingar. Não podemos ir na mídia e desconstruir a imagem, porque nós precisamos dela como estratégia. Então, nós temos que aprender a nos unir. Nós temos que aprender a levantar as bandeiras unidos, porque enquanto não houver essa união, infelizmente, nós só temos a perder com isso. Ok, gente? Desculpa correr, mas é que a gente tem que correr mesmo. E queria, uma falha minha, agradecer imensamente a Fátima e ao Zé Carlos, imensamente a Thaís por esse convite. E convidem as pessoas para virem aqui amanhã. Se você ligar para um amigo, trouxer um amigo, isso aqui fica lotado, porque as pessoas precisam ouvir o que esses, principalmente jornalistas, têm a dizer aqui para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Meus livros vão estar ali atrás. Obrigada. Obrigado, Marisa Lobo. Eu não agradeceria a Thaís, não, que ela é ela que está fazendo tu correr. Ela fica ali, ó. Ela que está assim, ó. Tim, 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 tim. Muito obrigado. Uma salva de palmas novamente para Marisa Lobo. Obrigado.